Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Na edição 2023, o Prêmio Jovem Empreendedor homenageou a trajetória do fisioterapeuta e fundador da Clinisport, Kleber Barbão. Pós-graduado em fisioterapia desportiva, fisiologia do exercício, terapia manual e postural, além de mestrando em promoção da saúde, Barbão iniciou a jornada empreendedora em 2007, em uma pequena sala. Um ano depois, abriu a Clinisport, focada em reabilitação e preparação física. Barbão integra equipes esportivas desde 2007, acompanhando o futsal feminino e masculino local, estadual e nacional. Para conhecer um pouco mais desta trajetória, o podcast Empreenda Assim conversa com o empresário Kleber Barbão. Kleber, obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Olá, Luciana, tudo bem? Como é que você está? Muito obrigado pelo convite, tá um prazer estar falando aqui, no podcast Empreenda Assim. A Clinisport teve um crescimento rápido. A que se deve esse sucesso? Conta um pouco da sua trajetória como empreendedor. Vamos lá. O que eu acredito sobre esse crescimento da Clinisport? Eu penso muito no padrão da equipe. Eu acho que hoje, conseguindo teorizar um pouquinho o que a gente fez no passado, é sempre procurar ter uma equipe que esteja engajada e não somente comprometida num propósito, onde todo mundo, de alguma forma, tem aí um senso de pertencimento à empresa. Então, eu acredito que esse foi um dos motivos aí da Clinisport ter um crescimento rápido, tá? E quando eu falo da trajetória de empreender, eu acredito que no início foi uma necessidade, Eu precisei ir logo, no início da minha carreira, correr atrás, vamos brincar assim. E aí depois eu vi que quando eu comecei a fazer e com o esforço do dia a dia, a disciplina, as coisas começaram a acontecer. E a sua experiência com atletas e equipes esportivas do país e do exterior? Bom, as experiências que eu tenho com atletas e equipes fora do Brasil começou ali em meados de 2011, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Sporting de Portugal, de futebol de praia. Na época foi uma responsabilidade muito grande, porque na equipe estava o melhor jogador do mundo, o Madjer, naquele momento. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Procurei entregar o meu melhor e, graças a Deus, consegui realizar um trabalho na qual os portugueses ficaram contentes, no tanto que no outro ano eu fui convidado para trabalhar na seleção do mundo de beach soccer, depois na seleção brasileira de esporte. Fui para futebol de amputados, onde eu fui para Angola, e as coisas foram acontecendo. Acho que o nome e o trabalho começaram a permear no meio da área do esporte, e depois entrou a seleção brasileira de futsal, enfim. Então, ao longo desse trajetório aí, já foram 36 países trabalhando, seja com atletas, seja com equipes ou em viagens pela seleção. É uma coisa que me deixa muito feliz, porque são oportunidades de conhecer novos trabalhos, novas culturas. Então isso te mostra aí que o universo realmente ele é imenso, e você começa a querer se colocar no lugar, porque no meio de 7 bilhões de pessoas, nós não somos o dono da verdade. Você também tem uma clínica na Espanha. Como tem sido esta experiência? A Clinisport em Barcelona, ela começou em 2021, a partir de um trabalho que eu fiz, e o networking lá. Eu fiz um trabalho lá em 2017 com um jogador, e eu conheci um fisioterapeuta que atuava com ele também, e ali em meados de 2019 e 2020, esse fisioterapeuta me procurou, aqui no Brasil, que ele queria abrir uma clínica, e em conversas, decidimos abrir em conjunto, e está sendo uma experiência formidável. Um pequeno contratempo foi que, infelizmente, a gente teve que abrir numa época de pandemia, Então, foi um grande desafio. Hoje a Clinisport ela está firme, está com perspectiva de crescimento. Acho que os grandes desafios é você conseguir aí, colocar um método brasileiro numa cultura europeia. Isso, nós temos várias adversidades, desde os costumes dos colaboradores até os hábitos dos próprios pacientes. Mas eu acredito que a metodologia mostrando o seu valor, dando resultado, as coisas vão acontecer como estão acontecendo. Estamos preparando aí, quem sabe, um próximo passo aí para Londres.
Como você concilia o foco no esporte com a necessidade de gestão das suas empresas? Eu acredito que, vamos lá, a questão da necessidade da gestão empresarial é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente quer construir um prédio, subir andares e muitas vezes nós não temos nem fundação para isso. Então a gestão cada vez ela vem fazendo parte do nosso dia a dia, não só buscar conhecimento na parte técnica da fisioterapia, da preparação física, da nutrição, mas sim também na parte da organização. E quando você consegue ter uma boa base, né, um sistema estrutural administrativo, a empresa ela começa a crescer naturalmente. Então, esses pilares aí, eles vão ficando mais fortes aqui dentro da empresa. Eu acredito que seja um dos nossos principais, vamos dizer assim, pontos positivos hoje na Clinisport. Kleber, que dica você dá para o jovem empresário que está começando? Para essa galera aí que está querendo entrar nesse ramo de empreender, eu gosto de dizer que empreender é diferente de ser empresário. Empresário é ter uma empresa e empreender não necessariamente você precisa ter uma. Mas uma coisa que eu costumo dizer, que como eu falei hoje eu consigo teorizar aí situações na qual eu vivi no passado, eu acredito que você tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Para esse ponto de partida, o autoconhecimento é primordial. Quem você é, quem são os seus valores, e aí você mirar alto, né, nas suas conquistas. E quando eu falo mirar alto, lógico que não é prepotência, mas é saber onde você quer ir. Tem aquela velha frase, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então quando você tem um ponto de partida e mira um ponto de chegada, o caminho ele começa a ficar mais claro. É óbvio que no meio desse processo você tem mudanças aí, né, de acordo com situações que você não controla, mas quando você está focado aí, você consegue sim chegar aonde você quer. Eu gosto de dizer que sucesso é você chegar onde você quer, e felicidade é você gostar do que você tem. Então é um pouco aí que eu aprendi, que eu vivi, que eu vivo, e acho que pode ajudar quem estiver nos escutando. O podcast Empreenda Assim conversou com o empresário Kleber Barbão, eleito Jovem Empresário 2023 pelo Conselho do Jovem Empresário, o Copegem. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar este episódio do podcast Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.